Iremos começar agora a falar sobre tratamentos térmicos. O que vem a ser um tratamento térmico? Basicamente, a gente consegue modificar a estrutura do aço e, consequentemente, suas propriedades apenas com o calor. Então, se a gente tiver um determinado aço que tem um determinado comportamento mecânico, através de um tratamento térmico, nós podemos modificar a microestrutura desse aço e, modificando a microestrutura, transformamos esse aço ou transformamos a microestrutura desse aço em uma microestrutura diferente, transformando em uma microestrutura diferente, alteramos as propriedades. Então, em outras palavras, os aços podem ser tratados termicamente para produzir diferentes microestruturas e, por conseguinte, diversas propriedades. Para cada tipo de aplicação, haverá uma estrutura que proporcionará a melhor condição para essa aplicação. Como, por exemplo, uma chapa de aço. De um aço sai 1060, que será dobrada para produzir uma determinada peça. Terá uma estrutura ideal, uma matriz de ferrita com glóbulos de cementita. Se essa mesma peça, após conformada, necessitar de uma boa resiliência à fadiga e efeito mola, a estrutura que melhor atenderá a esse tipo de solicitação será uma estrutura baenítica. Esses diferentes tipos de tratamentos térmicos é o que serão abordados a partir de agora. Então, os tratamentos térmicos que se utilizam. Então, a gente tem alívio de tensão, recozimento, normalização, têmpera, martêmpera e austêmpera. Então, a gente vai começar pelo mais simples. Alívio de tensões. O que danado vem a ser esse alívio de tensões? Vamos imaginar o seguinte. Pegar aqui um material que foi deformado muito plasticamente. Então, nós temos aqui um desenho de conformação mecânica, onde nós temos dois rolos deformando aqui. Isso aqui está um grão, outro grão, vários grãos aqui. Então, tenho uma deformação. Então, nessa deformação que acontece nos grãos, nós criamos tensões internas. Essas tensões não só por efeito mecânico, mas eventualmente também por efeito térmico. Então, significa dizer que o material fica extremamente tensionado. E aí, qual é o problema disso? Se porventura nós quiséssemos ainda mais deformar plasticamente esse metal, ou seja, aplicar mais esforço aqui para deformar mais ainda, devido a essas tensões internas, isso não seria possível. Ou teríamos que fazer um esforço muito maior para conseguir um pouquinho de deformação. Então, o tratamento de alívio de tensões serve para diminuir essas tensões internas feitas por efeito térmico ou por tensões de deformação, plástica a frio. Então, nesse tratamento, não se provoca mudanças significativas na estrutura do material. Então, a gente, no máximo, pode ter a recuperação e a recristalização, ou seja, nós refazemos a microestrutura interna do material. Vai eliminar as tensões provocadas por condições térmicas e ou mecânicas. Tá? Isso aqui, de novo, só recapitulando, devido à deformação plástica. Tende a diminuir o surgimento de trincas, ou seja, quanto mais tensões internas, mais tensionado vai estar o material. Essa tensão, esse tensionamento do material
eventualmente pode provocar uma determinada tensão, uma determinada trinca. Exemplificando, aqui não necessariamente por conformação plástica, mas, por exemplo, numa peça fundida. Então, vamos imaginar aqui uma peça fundida. Então, o que danado acontece nessa peça? Nós vamos ter o metal derretido, e esse metal derretido ele é vazado dentro de um molde. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do molde e vai ocupar todo o volume desse molde. Então, o que é que vai acontecer aqui? A depender da geometria da peça, nós podemos ter regiões em que a gente tenha uma demora maior para a solidificação e regiões que solidificam mais rápido. Então, se uma peça resfria mais rápida, ela se contrai mais rapidamente do que a outra peça que é maior, vai demorar mais tempo. Então, essa diferença de concentração, de velocidade de resfriamento, cria uma tensão. E essa tensão, eventualmente, pode provocar uma trinca. Então, essa peça, indo para o alívio de tensões, nós podemos desfazer essa tensão e, a partir daí, podemos fazer com que o material não venha sofrer com essa falha precoce. Então, basicamente, o alívio de tensões, a gente pode chamar também de tratamento subcrítico, porque ocorre abaixo da linha A1. As temperaturas normalmente são abaixo de 650 graus Celsius. O aquecimento mais lento, quanto maior for a tenacidade do material. Tenacidade do material significa dizer que o material é mais facilmente deformável, ele é mais tenaz. Ele se deforma mais facilmente. Então, quanto mais tenaz for o material, significa dizer que mais lento deve ser o aquecimento. E o resfriamento é vagaroso, normalmente realizado dentro de um forno, até pelo menos a 300 graus Celsius. Próximo dessa temperatura de 300 graus Celsius, ocorre um decréscimo no limite elástico. Então, normalmente se procuram temperaturas diferentes dessas de 300 graus Celsius. Então, as temperaturas usuais para a realização do alívio de tensões ocorrem entre 500 e 600 graus Celsius. Em temperaturas mais baixas, ou utilizando temperaturas mais baixas do que essa, requerem tempos maiores para o alívio de tensões. Esse procedimento é indicado para peças que sofrem usinagem intensa, remoção de grande quantidade de material, aqui no processo de usinagem, soldagem, conformação a frio e em elementos fundidos. Caso a peça tenha passado por têmpera e revenido, o alívio de tensões deve ser conduzido a uma temperatura de 30 graus Celsius abaixo do último tratamento para não alterar o tratamento prévio. Então, por exemplo, se passou-se por uma têmpera e revenido, o alívio de tensões tem que ser abaixo da temperatura do revenido. Se for igual ou superior, se desfaz o revenido. O que é têmpera e revenido? São dois tratamentos que a gente vai ver lá na frente. Têmpera para aumentar dureza, revenido para desfazer a têmpera. É uma coisa que acho que faz bem para todo mundo. Lendo é uma boa forma de relaxar. Assistir um bom filme. Eu leio, eu tomo uma cervejinha. Como você viu, cada pessoa tem uma maneira própria para aliviar suas tensões. O aço também tem a sua. Os trilhos do metrô estão passando por um tratamento térmico para aliviar suas tensões. Esse tratamento é feito durante a madrugada, quando os trens não estão circulando, e é feito com técnicas especiais que evita a retirada dos trilhos. Mas para entender o alívio de tensões, é melhor pensar um pouco.
Muito bem, neste processo, a peça é aquecida lentamente no forno até uma temperatura abaixo da zona crítica. Você se lembra, zona crítica é aquela em que começa a aparecer a austenita. Assim, neste tratamento subcrítico, a ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita. Ou seja, as tensões são aliviadas sem que se altere a estrutura do material. Depois de 3 horas, o forno é desligado e a peça é resfriada no próprio forno. Num gráfico ficaria assim. Repare que a temperatura máxima atingida está abaixo da zona crítica.